E estamos aqui com mais um vídeo de uma matéria que a gente acabou de fazer que realmente me deixou bastante triste, né? Porque a gente pensa no STF como uma instituição que realmente, digamos, ela seja justa, não é? Se ela é rigorosa com um, ela tem que ser rigorosa com o outro. Ela não pode ser complacente com alguns e rigorosos com outros, mas na realidade o que a gente vê ao longo do tempo é justamente isso. Eu não me refiro só a essa figura que vocês estão vendo aí na tela, não, que é do ministro do STF, André Mendonça, indicado pelo Bolsonaro. Mas eu gostaria de lembrar a vocês, por exemplo, que quando aconteceu lá toda aquela tramóia envolvendo o então ex-presidente Lula, agora presidente eleito pela terceira vez, o STF também se calou. Ele aceitou aquilo tudo. Mais tarde, quando o Lula já tinha cumprido 580 dias de prisão, é que o ministro Fachin teve a decência de anular toda aquela maracutaia orquestrada pela dupla, né, que hoje está no parlamento. Quem são esses? Ex-ministro Sérgio Moro e o seu fiel escudeiro, o tal do Dallagnol. Então, foi uma nota vergonhosa do STF aquela época. A outra nota vergonhosa do STF também foi também em relação também à governança do PT. E aí a vítima foi a ex-presidenta Dilma Rousseff. A mesma coisa. Deram um golpe de Estado tipo parlamentar contra ela, acusaram a presidenta de crime de responsabilidade, quando ela na realidade não cometeu crime absolutamente nenhum. E o STF também ali agiu de uma forma vergonhosa. Me parece que nem julgou o recurso que ela impetrou na época. Então, não é só a governança agora, aqui, essa lamentável notícia do terrivelmente evangélico André Mendonça. Não, eu estou falando de uma governança que deveria ser isenta, deveria realmente se pautar pelo respeito restrito à lei, ao que está escrito, ao que reza a Constituição, ao que reza todo o arcabouço legal, e que em muitos momentos da história, como esse que eu acabei de citar, eles se pautam muito mais por interesses políticos do que qualquer outra coisa. Mas nesse caso aqui não, nesse caso aqui é maldade mesmo. O ministro André Mendonça nega habeas corpus à mãe solteira condenada por furto de 4 pacotes de fraldas. Isso aconteceu, foi uma mãe solteira, só para dar um briefing a vocês aqui, que numa necessidade premente, né, em função de um filho, ela furtou numa loja americana, uma das filiais, 4 pacotes de fralda, valor de R$ 120. Foi isso. Mas e aí o ministro disse: não, 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 isso é um crime horrível. Isso é um crime horrível. Esse furto, não, não, não. Não, ela tem que ficar presa. Não, 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 não. Tá? Vamos lá. O ministro do STF, André Mendonça, e aí a gente fez esse briefing aqui para vocês entenderem, justamente como o ministro Nunes Marques, foram os ministros indicados por Bolsonaro durante seu mandato ao STF. Em geral, os dois ministros se põem ao lado dos antigos aliados de Bolsonaro, na maioria das votações em que ambos participam. Fato. Basta ver todos os julgamentos que nós temos tido recentemente. Os dois são sempre os divergentes. O restante votam de um jeito e os dois votam completamente diferente. Mas aqui ele foi duro, e como nós colocamos, a decisão duríssima contra a mãe solteira por furto de 4 pacotes de fraldas aconteceu no mesmo dia em que o magistrado, e aí, segundo Bolsonaro, era o tal do terrivelmente evangélico, né, votou contra a abertura de ação penal contra mais de 250 acusados de invadirem prédios públicos em Brasília no dia 8 de janeiro, quando da tentativa de golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva. Quer dizer, para essas pessoas, ele votou contra, se eles se tornassem réus. Mas, para essa mãe, numa extrema necessidade, não, ele negou habeas corpus. É, é isso. E aí seguimos. André Mendonça recusou o pedido de habeas corpus da mãe solteira que furtou 4 pacotes de fraldas no valor de R$ 120 em uma filial da loja americana, tinham dito antes. Isso antes, foi em 2017.
Vem a argumentação aqui. Embora os defensores públicos tenham argumentado que é acusado subtraiu os itens por causa do seu estado de necessidade, Mendonça entendeu que o valor em questão não era insignificante e que, veja bem, e que a restituição dos itens não era o suficiente para suspender a sentença. Ou seja, imagina uma mãe presa por furtar 4 pacotes de fralda, já presa, né, porque nós estamos falando de 2017, já há alguns anos, tá? Acredito que esteja presa, né? Não pode devolver os itens. Não pode. Não, 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 não. Ela tem que ser condenada. Não era significante, a restituição dos itens não era o suficiente para suspender a sentença. No entanto, o ministro, boníssimo, permitiu que a pena fosse cumprida em regime aberto. Ah, bom. Ah, meu Deus, olha só, que beleza, hein? Não, agora, ela não estava presa. Ela não estava presa, pelo que eu estou entendendo aqui, porque está colocado, Célia foi condenada a 1 ano e 2 meses de prisão. Não pude devolver os 4 pacotes. Tá? 1 ano e 2 meses de prisão, afora o pagamento de multa. Tá? Então é isso. Mas ela vai cumprir, não é? Obviamente, não é? Porque ela é ré primária, nem é bondade dele, porque ela é ré primária. Tá? Em regime aberto. Só faltava ele mandar a mulher ficar presa na cadeia. As informações foram divulgadas então pelo Correio Brasiliense. E aí eu termino aqui o texto dizendo: como se pode observar, quando se trata de acusações de terrorismo, vandalismo e golpismo do 8 de janeiro, o ministro vota contra a transformação dessas pessoas em réus. Mas quando se trata de uma mãe solteira que cometeu um furto de pequena monta, motivado por extrema necessidade, ele é implacável na aplicação da lei. E aí eu concluo: por que será que não ficamos surpresos? É isso, meus amigos. É triste, né?